Como eu estava dizendo, temos no alto de uma torre aí duas luzes, uma que pisca 15 vezes por minuto e outra que pisca 10 vezes por minuto. Ele está dizendo aí, ó, em um certo instante, elas piscam simultaneamente. Então, essa palavrinha simultaneamente, deixa eu anotar aqui, ela é palavrinha-chave. Simultaneamente eu posso entender como um encontro simultâneo. Tá vendo? Então, simultaneamente, encontro simultâneo. Após quantos segundos elas voltarão a piscar simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Temos dois eventos que poderão ocorrer ao mesmo tempo. Tá vendo? Então, essa resolução aqui seria com MMC. Diga, Cauã. Eu não entendi ainda o que significa essa palavra-chave. Palavra-chave de MMC: simultaneamente ou encontro simultâneo. Quando eu falo simultaneamente, é das duas coisas acontecerem ao mesmo tempo. Uma no pisca aqui, ó, 15 vezes por minuto e a outra 10 vezes por minuto. Tem uma parte do problema que diz que vai chegar uma hora que as duas vão piscar ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente. Então, a ideia de quê? De MMC. Tranquilo? Ok? Então, a ideia vai ser o quê? Repete. Qual vai ser a ideia do quando você for resolver com MMC? Encontro simultâneo. Ou seja, de dois eventos ocorrerem ao mesmo tempo. Tranquilo? E além disso, eu tenho também a palavrinha valor mínimo ou número mínimo. Pode aparecer também. Alguém pediu para entrar aqui, moço, mas é uma bagunça esse negócio que vai. Vou botar no mouse aqui. Certinho, gente? Aí, beleza. Isso aqui seria resolvido com MMC. Ó, essa daqui, ó. Nós resolvemos, né? Nas últimas eleições, os partidos políticos tiveram direito por dia a 90, 108 e 144 segundos de tempo gratuito de propaganda na televisão, com diferentes números de aparições. Deixa eu subir isso aqui. O tempo de cada aparição para todos os partidos foi sempre o mesmo. Olha a palavrinha-chave. Foi sempre o mesmo e o que? O maior possível. Ó, maior possível. A soma do número das aparições diárias dos partidos de TV foi de. Então, olha a palavrinha-chave. Maior número. Maior possível. Além disso, foi sempre o quê? O mesmo. É como se eu pegasse aqui, ó, é como se eu tivesse um tempo igual para todos, né? Mas que as aparições aí seriam, no caso, a quantidade de aparições, né? Que ia ser diferente, né? De acordo aqui 90, de acordo aqui o 108, de acordo aqui o 144, né? Então, presta atenção. Toda vez que o problema estiver falando de um maior número ou que a ideia for de divisão, como aqui nós já temos a ideia de divisão, né? Porque esse 90, 108, 144 vai ser distribuído, né, entre esses partidos, né? Então, vai ser divisão, claro, você vai ter que dividir esse tempo igualmente entre eles aí. E, além disso, nós temos o maior possível. Ou seja, esse maior possível que aparece aqui nos dá a ideia de maior número, né? Então, nós vamos entender que maior possível é MDC, porque MDC é máximo, máximo divisor comum ou maior divisor comum. Tranquilo? Então, esse probleminha aqui seria resolvido com MDC. Já resolvemos esse. Agora, essa daqui, eu acho que nós não fizemos. Então, nós vamos agora resolver essa daqui.
Veja bem, ó. Um comerciante, deixa eu colocar esse negócio lá embaixo. Pronto. Um comerciante vende balas em pacotinhos sempre com a mesma quantidade. Ao fazer isso, percebeu que, dentre as balas que possuía, poderia colocar 8, 12 e 20 balas em cada pacote. Nessas condições, assinale a alternativa que representa, ó a palavrinha-chave aparecendo logo em seguida, o número Mim. mínimo Mim. de balas que o comerciante dispunha. Ele já fez a distribuição, pessoal, ele já fez a divisão de balas aí e viu que tinha pacotes que ele poderia colocar 8, que ele poderia distribuir e colocar 12 e que ele poderia colocar até 20 balas, ok? Então aqui não tem como você confundir que a ideia do problema é de divisão, ele não está dividindo nada, já foi feita a divisão. E cada pacotinho ele não vai dividir nada, né? Aliás, ele já dividiu, é diferente. Tem problemas que você vai dividir. E nesse caso, a divisão já aconteceu. Então, ele vai colocar 8, 12 e 20 balas em cada pacote. Assinale a alternativa que representa número mínimo. Palavrinha-chave. Então, estamos falando de quê? Esse valor mínimo. Eita, esse valor mínimo se refere ao mínimo múltiplo Múltiplo comum. comum. Tranquilo? Então vamos resolver com o MMC. No caso, será o MMC de quê? De 8, que aparece no problema. Também 12 ou de 12 e 20. Só que eu não vou colocar isso, eu vou colocar aqui, ó, e 20. Aí agora o que a gente vai fazer? Vamos resolver daquela forma lá. Vamos colocar aqui 8, faz o traço. 12, 20 e vamos passar o traço. Tá aqui o traço. E vamos lá, pessoal. Ó, como é MMC, eu não vou circular nada, só no MDC que eu vou circular. Então eu vou por 2 aqui. Aí agora eu vou ter 8 dividido por 2, que vai dar igual a 4. 12 dividido para 2, que é igual a 6. 20 dividido por 2, que é igual a 10. 6. Pronto. Aí o que acontece agora? Vai dar para mim dividir de novo por 2. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. 10 dividido para 2, 5. Aí agora vai dar para mim dividir de novo por 2. 2 dividido por 2, 1. 3 não dá, desce. 5 não dá, desce. Agora vai dar por 3, que vai dar 1. 3 por 3, 1. 3. 1. E 5 não dá, desce. Aí o que vai acontecer agora? Vai ser por 5 e vai dar tudo 1. E aí eu encerro aqui, ó, a realização. Tranquilo? O que eu vou fazer agora é só eu multiplicar esses fatores aí. Então o que eu vou fazer, ó? Vai dar 120. Eu vou multiplicar, né? Assim, eu vou pegar aqui 2 elevado à terceira. Eu vou colocar, depois eu colocar a potência. 2 elevado à terceira vezes 3 vezes 5. Opa, não é vírgula não, meu filho. Vezes 3 vezes 5. Vamos agora só escrever aqui a potência do 2, que o 2 repetiu aqui 3 vezes. Então, eu vou colocar aqui 2 à terceira, ó. Então, 2 à terceira vezes 3 vezes 5. 2 à terceira dá 8. 8 vezes 5 é 40. 40 vezes 3, 120. 120. E aí você marcaria aqui no caso, ó, para mim, eu acho. a letra A. Viu aí, pessoal?
Palavrinha-chave identificada, não tem Eu consegui. erro. Não tem erro. Tranquilo? Então deu 120. Ou seja, Exato. a quantidade de balas que ele dispunha, né? Ele tinha o quê? 120 balas. Ele poderia formar com essas 120 pacotinhos com 8, pacotinhos com 12, pacotinhos com 20. Tranquilo? Vale. Beleza. É, tio, Agora, minha forma de calcular é só usando para trás. Trás é melhor. olha essa daqui, pessoal. Ó. Já começa com 5, No já começa estoque com de uma 6. papelaria, presta bastante atenção aqui. No estoque de uma papelaria, há uma caixa com várias borrachas iguais. E para facilitar as vendas, o dono dessa papelaria decidiu fazer pacotinhos, todos com a mesma quantidade de borrachas. Ao fazer isso, notou que era possível colocar 3, 4 ou 5 borrachas em cada pacotinho. Assim, não sobraria borracha alguma na caixa. O menor número apareceu, a palavrinha-chave, o Menor número. menor número de borrachas que essa caixa poderia conter era de. E aí, pessoal, claro, né? Nós já comentamos sobre isso. Nós temos aí a palavrinha-chave aparecendo menor número. O aluno poderia confundir aqui e dizer, já que ele vai formar pacotinhos com a mesma quantidade de borracha, então ele vai dividir. Só que a ideia aí do problema é que assim, ele decidiu fazer pacotinho todos com a mesma quantidade de borracha. E ele notou que era possível colocar 3, 4 ou 5. É como se a divisão já tivesse sido realizada e ele pudesse formar pacotinhos com 3, 4 ou 5 borrachas. Ok, pessoal? Não tem como confundir com Vai divisão. ser. Ok? Então você tem aqui menor número como sua palavrinha-chave. Então, se é menor número, nós vamos usar o quê? MMC. MMC, vou colocar aqui, está falando de um menor número. Portanto, se é menor número ou número mínimo, né, será resolvido com MMC. Esse MMC será de quem? Será do 3 que aparece na situação, do 4 e do 5. Tranquilo? 3, 4 e 5. Aí o que nós vamos fazer agora? Nós vamos aqui pegar aqui 3, 4 e 5 e vamos tirar o MMC. Então, deixa eu pôr a vírgula aqui. Agora é só passar o traço aqui. E aí, pessoal, eu vou perguntar. Por quanto que eu começo? Eu vou começar aqui, no caso, por 2, né? Assim, porque o 4 é par. Aí nós vamos dividir. 3 dá para dividir por 2? Não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descer o 3. 4 dividido por 2 é 2. 5 não dá, desce. Tranquilo? Agora eu vou por 2 novamente. Ó. Aí eu vou ter aqui 3, eu vou ter que descer, porque não dá para dividir. 2 dividido por 2, 1. 5 não dá, desce. Agora eu vou por 3. 3 dividido para 3 dá 1. Aqui já tem um 1. E 5. 5 não dá, desce. Agora eu vou por 5. Eu vou ter 1, 1 e 1. E aí, pessoal, o que acontece? Ó? Eu tinha 2 números primos e um que não era. Então, serve aquela regra lá, né? Quando eu tenho um número primo e outro não, o MMC é o produto deles. Então, eu poderia aqui fazer, ó, 5 vezes 4 vezes 3 e encontrar esse resultado. Né?
daria o quê? 60 do mesmo jeito. Ó, 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. 30 vezes 2, 60. Tranquilo, tranquilo. E aí, o que nós vamos fazer agora? Vamos multiplicar isso aí. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2 elevado ao quadrado vezes 3 vezes 5. Agora eu vou colocar aqui só o expoente 2 aqui, ó. 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Qual é o resultado disso aqui? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5 é igual a 60. Então, ele tinha 60 borrachas iguais e, ao dividir, ele viu, né, que ele poderia formar pacotinhos contendo 3, contendo 4 ou contendo 5 borrachas. Ok, pessoal? É só prestar atenção na palavrinha-chave. O que mais que nós temos aqui? Raiz quadrada. Olha só, pessoal. Raiz quadrada. Aqui ele colocou um esquema para a gente identificar as partes que compõem aí uma raiz quadrada. Aqui eu tenho o índice. Vou marcar aqui, ó. Eu tenho aqui o índice, que é esse 3 aqui. No caso aqui estamos falando de uma raiz cúbica. Só que raiz cúbica você vai ver lá para o 9º ano. Entendeu? Tudo agora é raiz quadrada. Então, no lugar desse 3 aqui, tem um 2 oculto. Eu vou desenhar o símbolo aqui, ó. Quer ver? Quando eu falo em raiz quadrada, é importante que vocês entendam isso aqui, ó. Vou desenhar a raiz aqui. Olha aqui. Isso aqui, pessoal, que eu desenhei, chama-se radical. Tranquilo? O meu índice, ele está nesse círculo que eu vou fazer aqui, ó. Meu índice está aqui, ó. Nessa bolinha que eu desenhei aí. Tá tranquilo? Só que na raiz quadrada ele não aparece. Então, subtende, pessoal, que eu tenho no meu índice o número 2. Ó. Raiz quadrada. Não aparece o 2, eu vou sempre entender que lá tem um 2 oculto. Então, a raiz quadrada tem um 2 aqui. Tranquilo? Aqui apareceu um 3, então é raiz cúbica. Se aparecesse um 4, raiz quarta. Se aparecesse um 5, raiz quinta. E assim por diante. Então, pessoal, isso aqui é o meu índice. Como eu falei, o símbolo da raiz quadrada é chamado de radical. O símbolo. O que aparece aqui dentro, que é esse quadrado que eu vou desenhar aqui, ó, é chamado de radicando. Aí ele colocou aqui, ó, radicando. E a sua resposta da raiz quadrada z é a raiz. Tranquilo? Então, eu tenho um índice, eu tenho um radical, eu tenho radicando, que aparece dentro do radical, é radicando. O resultado, a resposta dessa raiz quadrada, recebe o nome de raiz. Tranquilo, pessoal? Só para a gente conhecer aí as partes que compõem aí uma raiz, ok? Uma raiz quadrada. E aí, o que é que eu trouxe aqui, né? Primeiro, a gente falar de raiz quadrada. Ô, Johnny, vai Oi? cair raiz quadrada na prova? Uma questãozinha só de raiz quadrada, pessoal. E eu vou até mudar, porque é muito besta a questão. Então, eu vou colocar para calcular mesmo algumas raízes, ao invés de uma perguntinha só, é até de verdadeiro ou falso essa perguntinha, entendeu? Então, eu vou deixar essa de verdadeiro ou falso, vou acrescentar mais uma lá. Eu vou ver o que eu posso fazer lá. É mesmo. Olha só. Fica não. Vamos primeiro, pessoal, partir para as potências. Eu vou colocar aqui 0. Eu vou colocar aqui 1. Bora coisa. 0, 1, 2, 3, 4. Isso aqui é importante, viu? 5, 6. Só que eu vou dar um espaço maior aqui.
entre uma coisa e outra. E ó, juntar. Alguém raiz que não foi. Aqui, ó. 5, Poxa, eu fiz errado. 6, 7. Acho que eu vou até o 10, viu, pessoal? Raiz quadrada. 8, 9. Pois Aí, é, gente, eu vou quadrada. colocar aqui agora os expoentes, tudo ao quadrado. Eu vou elevar todos aqui ao quadrado, ó. Então, aqui, 0 ao quadrado. 2 bem bonitinho, ó. Aqui, 1 ao quadrado. Aqui, 2 ao quadrado. 3 ao quadrado. 4 ao quadrado. 5 ao quadrado. 6 ao quadrado. Tudo ao quadrado. Ó. Por quê, pessoal? Quando eu falo em raiz quadrada, eu estou me referindo a um número elevado ao quadrado que resulta nesse valor aqui, ó, do radicando. Vamos lá, então. Vamos entender isso aí quando eu calcular aqui esses valores aqui. Bom, primeiro vamos fazer 0 ao quadrado, né? 0 elevado ao quadrado, eu vou juntar aqui, vai ser igual a 0. 0 vezes 0 é 0. Então, o 0 foi elevado ao quadrado e o resultado deu 0. Então, eu vou entender que a raiz quadrada de 0 é 0. Ok, pessoal? Ou seja, qual é o número que é elevado a 2 dá 0? É o próprio 0. Tranquilo? Então, a raiz quadrada de 0, 0. O que eu tenho aqui agora? 1 elevado ao quadrado, ó. 2. 1 elevado ao quadrado, 1 vezes 1. 1 vezes 1 dá igual a 1. Lembra que eu estou fazendo base vezes a base duas vezes. Então, 1 vezes 1. Então, a raiz quadrada de 1 é igual a 1. Tranquilo? Agora sim, né? Beleza. Aí eu vou colocar aqui, ó, 2 ao quadrado. Aí eu vou colocar aqui o igual. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é igual a 4. 4. Então, a raiz quadrada de 4 é igual a 2, porque foi o 2 que foi elevado ao quadrado para resultar em 4. 3 ao quadrado agora. 3 ao quadrado é igual a 9. Raiz quadrada de 9 é igual a 3, porque é 3 que eleva a 2 e resulta em 9. Agora, 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é igual a 16. Então, a raiz quadrada de 16 é 4, porque o 4 que foi elevado ao quadrado e resultou em 16. O que mais, pessoal? Ali eu tenho 5 ao quadrado. Eu preciso, pessoal, que vocês anotem isso aí, viu? Porque essa tabelinha aí, 0, 1, 4, 9, 16, são os quadrados perfeitos. E na resolução que a gente vai fazer ali de raiz quadrada, a gente vai precisar desses valores aí. Se vocês já tiverem em mente, tudo bem. Se não, é bom anotar. 5 ao quadrado é igual a 25. Então, a raiz quadrada de 25 é 5. 6 ao quadrado é 36. Então, a raiz quadrada de 36 é 6. 7 ao quadrado é igual a 49. Então, a raiz quadrada de 49 é 7. 8 ao quadrado, porque 7 vezes 7, 49. 8 ao quadrado, 64. Então, a raiz quadrada de 64 é 8. E aqui, 9 ao quadrado, que é igual a 81. Então, a raiz quadrada de 81 é igual a 9. Oi. Fala aí, oi. Você não estava querendo falar, não? Oi, alguém? Não entendi. Alguma dúvida aí? Fala aí, mãe. O que é que você quer? Ah, bom. Aí, pessoal, pronto. Fizemos aqui todos os números quadrados perfeitos até antes do 100. Porque o próximo aqui já é 100, pessoal. Ó, o próximo já é 100. E aí, eu acho bom vocês memorizarem, pelo menos, pessoal, até
pelo menos até mais ou menos o 144, não, vou botar mais, vamos colocar aqui, até 196, que aí no caso a raiz quadrada de 196 vai ser o quê? 14, é assim, 196, 14 vezes 14, 196, isso mesmo. Então é bom vocês memorizarem os quadrados perfeitos, pelo menos até 196. Eu aconselho ir mais, né? Mas com as regrinhas que a gente vai ver aqui, vocês vão conseguir calcular qualquer raiz quadrada. Anotaram aí? 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36. Anotaram, né? Eu tirei print. Tirou print. Beleza. Mas assim, você tem acesso a esse print, você vai precisar olhar para ele agora então, viu? Eu anotei. Porque eu vou perguntar assim, ó. Qual é a raiz tal? Então você vai ter que me falar. Então, ou você já memorizou, se você já tiver memorizado, tudo bem. Se não, você olha aqui para esse esquema que eu fiz aqui. Então, Agora? Agora. Ixi, perguntinha da prova, bora. Vai, John, eu confio no seu perguntas. Olha o que eu tenho Ô, aqui, ó. John, mas é tipo assim, vai ser difícil, porque 8 vezes 8, assim, 8 vezes 8. Raiz quadrada de 64, vocês vão me responder 8. Pronto. Entendeu? É Porque 8 vezes 8 é 64. Não, John, eu não tô falando essa, não, eu tô falando ao quadrado. É isso aí, é 2. Não, não precisa você me falar ao quadrado, não. Então tá, então é melhor ainda. Você só vai me falar 8, você só vai me falar 7. Raiz quadrada de 49, 7. Entendeu? Pessoal, regrinhas agora para a extração de raízes quadradas. Vamos olhar a regra, vamos olhar sempre para o final do número e sempre eliminar o penúltimo número. Isso é uma regra bem conhecida e vários professores trabalham com ela. Então, olha só, e nem todo aluno conhece também, né? Porque, embora alguns professores conheçam a regra, mas não aplica, né? Então, o aluno acaba ficando sem saber. Vamos olhar sempre para o final do número e sempre eliminar o penúltimo número. Beleza, o que eu tenho dentro da raiz aqui? Eu tenho 400. Então, como ele está dizendo na regra, a primeira coisa que eu vou fazer é eliminar o penúltimo. Tá aqui. O penúltimo é esse, ó. É esse 0. Aí agora, o que a regrinha diz? Eu vou fazer isso em todos, ó. Vou eliminar aqui o 0. Penúltimo. Vou eliminar agora esse 0, que é o penúltimo. Ó a regra. O que a regrinha me diz? Vai pular aqui agora, ó. A regra diz que eu vou extrair a raiz do primeiro valor e repetir o 0 do final. E isso é para os números que têm final 0. Presta atenção na regra. Números com final 0, números que terminam com 0, eu devo, primeira coisa, eliminar o penúltimo número. Eliminei o 0. Essa regra é para todas as raízes que eu vou calcular. Eu vou sempre eliminar o penúltimo 0. Levei um susto aqui agora que eu achei que eu não estava gravando a coisa, não. Beleza. Eliminei o penúltimo, agora eu vou extrair a raiz do primeiro. Quem é o primeiro aqui? É o 4. Tá vendo, pessoal? Quem é o primeiro número aqui é o 4. E eu vou fazer o que com esse último 0 aqui? Vou repetir ele. Então, vamos lá. A raiz quadrada de 400, eu vou extrair ali, ó. Qual é a raiz quadrada do 4? 2. 2. Beleza. E o final? 0. 0. Eu só vou fazer o que pela regra? Repetir ele. Portanto, a raiz quadrada de 400 é quanto, pessoal? 20. 20 vezes 20, 400. Pronto, beleza? Agora, pessoal, ó, olha do 900 aqui, ó. Raiz quadrada do 900. Já cortei o 0 do meio, ou seja, o penúltimo, né? Vou extrair a raiz do primeiro valor que temos, que sobrou, né? Que é o 9. Raiz quadrada de 9 é o quê? 3. 3. Porque 3 vezes 3 é 9. E o 0 que temos no final é só eu
repetir ele. Então, a raiz quadrada de 900 é 30. É. Então, 30 vezes 30, que é igual 900. Olha o caso do 1.600 aí, ó. Eliminei o penúltimo, cortei aquele zero lá, sobrou 16 e sobrou 0. Raiz quadrada de 16 é igual a 4, porque 4 vezes 4 é 16. E o zero do final eu faço o quê? 40. É só repetir. Então, 40. 40. Então, pessoal, olha a regra. Olha a regra. Números com final 0, eu vou sempre repetir o final. Repetir o 0 e vou extrair a raiz do primeiro número. Quando eu fazer o quê? O corte ou a eliminação, né? A eliminação do penúltimo valor. Tranquilo, gente? Beleza. Vamos para a próxima aí. Próxima regra. Vou apagar aqui tudo. Próxima regra, olha só. São números, pessoal, encerrados em 1. Números com final 1. Vamos logo eliminar aqui o penúltimo número. Vou eliminar aqui o 4, que é o penúltimo. Vou eliminar aqui esse 4, que é o penúltimo. Vou eliminar esse 0, que é o penúltimo. E esse 0 aqui, que é o penúltimo. Eliminei. Agora vamos olhar aqui. Em 441, qual é o primeiro? Bora ver qual é a regra antes? Regra. Você vai extrair a raiz mais próxima, pessoal, do primeiro e sempre para menos. Como assim? Ó, raiz quadrada de 8 não tem. Aí eu vou perguntar para menos, ó. Antes de 8, quem é que vai ter raiz quadrada? 7 não pode ser, 6 não pode ser, 5 não pode ser, tem que ser quem? Tem que ser 4. Então, você vai extrair a raiz mais próxima do primeiro valor para menos. A raiz antes daquele número 8 que exista. No caso, antes do 8, quem existe raiz é o número 4, ok? E aí você vai repetir, como no 0, ó, você vai repetir o número 1 no final. Só que você vai ter que fazer uma verificação. O que é fazer uma verificação? Por exemplo, vamos fazendo aqui, vocês vão entender. Bora lá. Primeira coisa, eu vou cortar o penúltimo, cortei o 4. Aí agora eu vou extrair a raiz do primeiro. O primeiro que eu tenho ali é um número 4. O número 4 tem raiz normal. A raiz quadrada de 4 é quanto, pessoal? 2. Aí a regra me diz que eu devo repetir o 1. Então, eu vou repetir o 1. Qual é o número que deu? 21. Pronto. Então, a raiz quadrada, aparentemente, eu não tenho certeza ainda, de 441 seria 21. Aí, o que eu vou fazer agora? Ó, eu vou pegar 21. Vou fazer aqui em cima essa multiplicação. Vou fazer 21. E aqui eu tenho 21. E eu vou multiplicar esses dois aqui agora, ó. Vamos ver, pessoal? 1 vezes 1 dá igual a 1. 1 vezes 2 dá igual a 2. 2 vezes 1 dá igual a 2. 2 vezes 2 dá igual a 4. Essa é a verificação. Para você descobrir que você achou uma raiz quadrada exata, você vai pegar o seu resultado e multiplicar ele mesmo. Se o resultado der isso aqui, 441, está correto. Se não der, aí olha aqui, faça a verificação. E se por acaso não der o número do radicando, ou seja, se não der 441, só você substituir o número 1 pelo número 9. Tranquilo, gente? Bora somar aqui, ó. Então, eu vou descer o 1. 2 mais 2 é 4. E desce o 4. Deu 441 ou não deu? Deu. Deu 441. Portanto, está correto aqui 21. Eu não vou fazer alteração nenhuma. A raiz quadrada de 441 é 21. Beleza. Vamos agora aqui, pessoal, para 841. Já cortei o penúltimo. E agora eu vou. Existe raiz quadrada de 8? 8 vezes 8, 64. Não. Raiz quadrada de 8, nós não temos. Não. Pronto. Aí o que eu vou fazer, pessoal, então?
vou extrair a raiz exata antes do 8 que exista. No caso, antes do 8, que tem raiz exata, é o número 4. Raiz quadrada de 4 vai ser o quê? 2. 2. E a regra disso, eu vou repetir o 1. Pronto, repeti o 1. Só que eu já fiz a continha de 21 vezes 21, dá quanto, pessoal? Dá 400. 441. Pronto, então eu sei que não vai dar 841. Então o que que eu faço? Eu vou substituir o 1 pelo 9. Aí sim, pode fazer tranquilamente aí, ó. 29 vezes 29. Máquina E aí pra você vocês vai fácil. ver, ó, que você vai encontrar. Ó, vezes. E aí nós vamos multiplicar. 9 vezes 9, 81. Sobe 8. 9 vezes 2, 18. 18 com 8, 26. 26. Aí agora eu vou. 2 vezes 9, 18. Sobe 1. 2 vezes 2, 4. Com 1 que elevou, 5. Aí vamos somar isso aí agora. Vai dar 1. 8 com mais 6, 14. Sobe 1. 5 com 2, 7 com 1, 8. Deu, ó, 841 fechado. Então, realmente, é 29. Tranquilo, Eu gente? pensei que isso daí ia ser muito difícil, mas minha mãe Mas tem que memorizar as regrinhas aí. Pessoal, ó, já eliminei o zero. O que que eu tenho primeiro aí? Eu tenho 26. Ó, eu vou tomar isso aqui, ó, como o número 26 todo, ó. 26 e o final é 1. Raiz quadrada de 26 existe? Não. Não. Quem vai ter antes de 26? Não. Assim, Entendeu? 25. Oi? 25. 25. Isso, 25. Qual é a raiz quadrada de 25? 5. 5. A regra diz que eu devo repetir